Olá, este é um Senado Notícias especial, onde vamos ver as principais informações da CPI da pandemia no primeiro semestre. Depoimentos, voz de prisão, linhas de investigação, além de perspectivas dos senadores. No dia 14 de julho, o presidente do Senado anunciou em plenário a prorrogação da CPI da pandemia por mais 90 dias a partir de 7 de agosto. Até agora, foram tomados muitos depoimentos e recebidos muitos documentos, secretos ou públicos. Nesta reportagem, vamos relembrar o trabalho da CPI desde o primeiro dia. A CPI foi instalada em 27 de abril, com eleição do presidente Omar Aziz e do vice Randolfo Rodrigues, além da designação do relator, Renan Calheiros. No dia 29, foram aprovadas as primeiras convocações, convites e pedidos de informação. O primeiro depoimento foi em 4 de maio, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele disse que o presidente Jair Bolsonaro sabia da gravidade da crise sanitária. O ex-ministro Nelson Tais depois no dia 5, informando que deixou o ministério por discordar de Bolsonaro sobre cloroquina. Em 6 de maio, falou o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendendo o isolamento social. Na semana seguinte, depois, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que houve uma sugestão de mudar a bula da cloroquina. 12 de maio foi o dia de Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência. Ele confirmou que houve demora para comprar a vacina Pfizer. O presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, falou que o governo brasileiro não respondeu a várias ofertas de vacina desde agosto de 2010. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que sua atuação tenha prejudicado compra de vacinas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depois no dia 19 e voltou no dia 20. Ele negou o incentivo ao uso da cloroquina e negou também demora no socorro a Manaus durante a crise de oxigênio. A secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defendeu a cloroquina e criticou medidas de isolamento social. Em 26 de maio, foram votados novos requerimentos. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, ressaltou que não houve apoio financeiro do governo federal para desenvolvimento da Coronavac no Brasil. Em 1º de junho, depois a médica Nise Yamaguchi, que defendeu a cloroquina e negou ter participado de um gabinete paralelo. A infectologista Luana Araújo criticou o chamado tratamento precoce e disse não saber por que foi rejeitada a nomeação dela numa secretaria extraordinária do Ministério da Saúde. Em 8 de junho, voltou à CPI o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele defendeu a realização da Copa América no Brasil e disse que não é censor do presidente Jair Bolsonaro. O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, negou o problema político para a compra da Coronavac. No dia 10, foram votados novos requerimentos. Em 11 de junho, os senadores ouviram a cientista Natália Pasternak e o médico Cláudio Maiarovitch, que criticaram o tratamento precoce e defenderam vacinação e isolamento social. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, depois no dia 15, falando principalmente sobre a crise de oxigênio. No dia seguinte foi a vez de Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro. Ele disse que houve intervenção federal em sua gestão e interrompeu o depoimento no meio, com base em um habeas corpus. No dia 17, o empresário Carlos Wizard estava fora do Brasil e faltou à CPI. O depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, foi adiado. Em 18 de junho, falaram à CPI os médicos Francisco Cardoso e Ricardo Zimmermann, que defendem cloroquina e tratamento precoce. O deputado federal Osmar Terra negou ter defendido a imunidade de rebanho como estratégia e reconheceu erros nas previsões sobre a pandemia. 23 de junho foi dia de votar requerimentos. O epidemiologista Pedro Halal e a médica Jurema Werneck mostraram pesquisas apontando que 400 mil mortes poderiam ser evitadas. 25 de junho foi dia do depoimento dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda. Eles disseram que Bolsonaro foi avisado sobre irregularidades na compra da vacina Covaxin.
O presidente da CPI da Saúde no Amazonas, Fausto Júnior, alegou que não havia elementos para indicar o governador Wilson Lima por suspeita de fraudes. Carlos Wizard, que tinha faltado na agenda anterior, compareceu em 30 de junho, mas repetiu em todas as perguntas: "Me reservo o direito de permanecer em silêncio." Em 1º de julho, depois Luiz Paulo Dominguete, representante da Davat Medical Supply. Ele disse que recebeu o pedido de propina para vender vacina ao Ministério da Saúde. A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, disse aos senadores que não viu nada atípico no contrato da vacina Covaxin. No dia 7, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acusado de pedir propina, recebeu voz de prisão por mentir à CPI. Ele foi solto depois de pagar fiança e passou a condição de investigado. A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fatinato, passou de investigada para testemunha depois do depoimento. Ela criticou a falta de vacinas e de uma campanha publicitária pela vacinação. O consultor terceirizado no Ministério da Saúde, William Amorim, disse que alertou 3 vezes sobre erros na documentação fiscal da vacina Covaxin. A diretora da empresa Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, foi à CPI no dia 13, mas se manteve em silêncio apresentando habeas corpus. Ela voltou no dia seguinte e negou que a Precisa tenha oferecido a vacina Covaxin por $10 a dose. Cristiano Carvalho, representante da Davat Medical Supply, falou à CPI no dia 15, porque habeas corpus para não comparecer foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. Os dias que virão é avançar na investigação dos crimes de corrupção e avançar no papel das fake news para aprofundamento da pandemia no país. Não pretendemos utilizar os 90 dias. Nós acreditamos que a partir de agosto, mais 45 a 60 dias, nós concluiremos o trabalho. Desde que os trabalhos da CPI da pandemia começaram no final de abril, várias frentes de investigação foram abertas. Mas com o desenrolar das apurações, os senadores ampliaram as análises, principalmente para apurar irregularidades em negociações de vacinas. A CPI começou as investigações com foco no chamado tratamento precoce, defendido por um grupo de médicos como a doutora Nise Yamaguchi. A médica entrou na lista de investigados da CPI por defender a prescrição de medicações como a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 e também por participar de um suposto gabinete paralelo que faria aconselhamentos ao presidente da República fora da estrutura oficial do governo. O virologista Paolo Zanotto também é investigado. Ele defende o chamado tratamento precoce e também faria parte desse suposto assessoramento paralelo. A ex-secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, também é investigada. Ela teria indicado o tratamento precoce e teria sido a idealizadora do aplicativo Tratikov, uma espécie de calculadora para médicos tratarem a doença. Outros integrantes do suposto gabinete paralelo seriam o deputado Osmar Terra, defensor da tese da imunidade de rebanho, Arthur Weintraub, ex-assessor especial da Presidência da República, e o empresário Carlos Wizard. Alguns senadores querem saber se as orientações desse suposto gabinete paralelo interferiram na decisão do presidente da República sobre a compra de vacinas e também se empresas farmacêuticas foram beneficiadas com a prescrição desses medicamentos. Segundo os senadores de oposição, esse grupo também teria questionado medidas não farmacológicas, como o isolamento social e o uso de máscaras, e teria disseminado orientações contrárias a essas medidas. Uma outra linha de investigação apura o atraso na aquisição de vacinas como a Pfizer, a Coronavac e a Janssen. Entre os investigados estão o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os senadores querem saber os motivos do atraso para a aquisição dessas vacinas.
Dentro dessa mesma linha de investigação, a CPI apura denúncias de irregularidades nas negociações para a aquisição das vacinas Covaxin, AstraZeneca e CanSino. No caso da vacina indiana Covaxin, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, disse que sofreu pressão para aprovar os documentos referentes à aquisição dessa vacina. As pressões, segundo o servidor, viriam de 2 superiores hierárquicos: Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, e Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério. O servidor levou a situação ao irmão, deputado federal Luiz Miranda, que teria revelado as denúncias ao presidente da República. Nessa conversa, segundo Luiz Miranda, Jair Bolsonaro teria citado o nome do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, como responsável por possíveis irregularidades no contrato, que era negociado por Francisco Maximiano, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, empresa que representa no Brasil a Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. Na época, o ministro Eduardo Pazuello teria pedido a Élcio Franco que investigasse as denúncias. Os senadores também investigam denúncias do policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que disse negociar com o governo, em nome da empresa americana Davat, doses da vacina AstraZeneca. Ele afirma que Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde à época, teria pedido propina no valor de $1 por dose da vacina AstraZeneca, numa negociação que envolveria 400 milhões de doses da vacina. Segundo Dominguete, a oferta teria sido feita no dia 25 de fevereiro, num restaurante de um shopping de Brasília, com a presença de mais 2 pessoas. Marcelo Blanco, militar que foi assessor no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, e um empresário. Pela versão de Roberto Dias, ele estava no restaurante com José Ricardo Santana, ex-secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, quando Dominguete apareceu. A AstraZeneca afirmou que não trabalha com empresas intermediárias e a Davat diz que o único representante credenciado na empresa no Brasil é Cristiano Alberto Carvalho. O nome que, segundo os senadores de oposição, aparece na negociação da vacina é o do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele teria recebido o aval do governo para negociar com empresas intermediárias. No processo de aquisição da vacina chinesa CanSino, a apuração é sobre as negociações entre o Ministério da Saúde e a empresa intermediária Belcher Farmacêutica. O preço por dose negociado foi o mais alto dentre todas as vacinas adquiridas pelo governo, $17, e o contrato previa 60 milhões de doses da vacina chinesa. Uma outra linha de investigação em curso é a que apura a falta de oxigênio nos hospitais em Manaus. Entre os investigados estão a ex-secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário executivo do Ministério, Élcio Franco, além de autoridades locais. A CPI também investiga se houve repasses da Secretaria de Comunicação do governo a empresas de comunicação para a disseminação de notícias falsas envolvendo a pandemia. Essas são algumas das linhas de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda há a previsão de investigar possíveis desvios de verbas federais que a União repassou a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia, além dos desdobramentos que as atuais apurações podem apontar. A CPI segue firme nos seus objetivos e muito bem calçado em fatos. Não há prova nenhuma até agora. A CPI está rodando em circo desde o começo. Não tem qualquer evidência. Até agora, só narrativas. Poderíamos ter salvo mais de 300 mil vidas. Então, todo esse absurdo já está comprovado. O que nós estamos discutindo agora, investigando, são as motivações. A oposição está pulando de galho em galho. O que a gente percebe é que falta materialidade. As pessoas que estão fazendo as denúncias são pessoas que não merecem a menor credibilidade. Se os culpados são civis ou são militares, do ponto de vista da investigação, não importa.
Não importa, isso é irrelevante. O relevante é que essas coisas todas sejam esclarecidas definitivamente e que as respostas possam ser dadas aos brasileiros. Temos a obrigação constitucional de investigar, nós vamos investigar, haja o que houver. O que eu espero é que a CPI cumpra o seu papel de CPI, que é investigar com profundidade, buscar as provas, buscar as evidências, apresentar os fatos. Narrativas não são provas, não servem ao processo. O que eu tenho observado nessa primeira etapa da CPI é a veiculação de muitas narrativas, teses construídas para a televisão. Aumenta a participação popular nas audiências públicas realizadas na CPI da pandemia. Os internautas enviam perguntas e sugestões e auxiliam os senadores durante as sabatinas, através do programa E-Cidadania do Senado Federal. A CPI da pandemia atraiu as atenções do Brasil para o Senado Federal. De olho na TV Senado, o cidadão também quis participar com perguntas e sugestões aos senadores da comissão. O cidadão pode participar das audiências públicas da CPI enviando perguntas para o programa E-Cidadania, pelo telefone e pela internet. Em sessões normais da CPI, os internautas têm enviado mensagens direto para as redes sociais dos senadores. A média histórica de perguntas recebidas pelo programa E-Cidadania subiu de 32 para 58 nas audiências públicas. Nas duas audiências realizadas pela CPI, a média de participações foi de 278 perguntas. Na primeira audiência, com participantes contrários ao tratamento precoce da Covid-19, foram registradas 369 perguntas, algumas delas lidas pelos senadores. O governo ou o próprio presidente da República pode adquirir medicamentos que ainda não têm comprovação científica. Na segunda audiência, os especialistas que defendem o tratamento precoce receberam 160 perguntas. Quantos casos de reações adversas, arritmias, óbitos por algum desses medicamentos? A participação popular em uma CPI é fundamental para o fortalecimento da democracia e a fiscalização dos homens públicos. Essa participação é legítima e necessária. Ela se aproxima, conversa, dialoga, faz um bom debate entre a sociedade e o legislativo. Os maiores recordes de participação popular no Senado foram, em abril de 2018, na audiência pública da Comissão de Transparência sobre o Sistema S, quando foram recebidas 2.400 perguntas de 1.574 participantes. E em junho de 2019, quando a Comissão de Constituição e Justiça ouviu o então ministro Sérgio Moro sobre a Operação Lava Jato. Foram 1.721 perguntas feitas por 555 pessoas. A participação popular é imprescindível, não só nas eleições, principalmente pós-eleições, durante o mandato de cada parlamentar. Hoje ela pode falar diretamente com o senador, hoje ela pode falar diretamente com a comissão ou fazer uma boa participação como no E-Cidadania. A equipe do programa E-Cidadania acompanha todas as audiências públicas para destacar o momento em que o senador lê a pergunta dos cidadãos. O link fica marcado nas páginas da comissão e do próprio E-Cidadania. Nós registramos no portal o momento exato em que cada uma dessas perguntas é citada ao vivo pelos senadores ou autoridades presentes. E assim o cidadão pode clicar em um botão e carregar o vídeo no momento exato em que o nome dele foi citado. As pessoas que enviam perguntas recebem um e-mail com o link e podem imprimir uma declaração de participação. Essa declaração muitas vezes é utilizada por universitários para ganhar horas complementares como atividades extracurriculares. Agora entrou-se nessa segunda fase. Essa segunda fase é a investigação de crimes de corrupção. Nessa segunda fase, com essas documentações aliadas às testemunhas, eu acho que a CPI vem renovada, com uma série de outros questionamentos, mas com muito mais firmeza também para extrair a verdade de quem participar, vier novamente ou vier pela primeira vez convocado pela CPI.
A CPI da pandemia está movimentando o Senado com reuniões de 3 a 4 vezes por semana. São muitos depoimentos. E os senadores da comissão, que também são médicos, contribuem para um debate mais preciso. Entre os 18 membros da CPI da pandemia, 3 são médicos. Humberto Costa, ministro da Saúde no primeiro mandato do ex-presidente Lula, Otto Alencar, que já foi secretário de Saúde da Bahia, e Rogério Carvalho, ex-secretário da Saúde de Sergipe. É desejável que o sistema de comissões como um todo conte com especialistas em uma determinada área de política pública e não é diferente em uma CPI. Como o fato investigado na CPI diz respeito a um grave problema de saúde coletiva, a presença de parlamentares que têm uma formação na área de saúde pode trazer uma importante contribuição nas discussões que apresentem um caráter mais técnico. Eu entendo que não somente eu posso dar uma contribuição importante com os meus posicionamentos, como também contribuir para que a CPI, no seu posicionamento final, possa levar em consideração, né, tudo aquilo que poderia ser feito, o que foi feito e também o que deixou de ser feito. Nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população, sob nenhuma hipótese, porque isso é contra os princípios fundamentais que nos fazem ser médicos, a defesa da vida. Nas reuniões da comissão, os senadores médicos fazem perguntas mais específicas sobre as ações de combate ao coronavírus. Eu tenho certeza, senador Rogério Carvalho, senador Otto Alencar e senador Humberto Costa, que como profissionais de saúde terão mais condições de que nós aqui debatemos. Eu consegui mostrar nas oitivas todas, com aqueles que são da área de saúde, os erros que o Gabinete das Sombras fez. Zenaide Maia, que também é médica, não faz parte da CPI, mas a bancada feminina do Senado fez um acordo com a comissão para que as senadoras também possam fazer perguntas durante as reuniões. O Senado são 12 mulheres. Somos 12 da 81. A gente não tem nenhuma, assim, membro efetivo. E como a gente, qualquer um pode falar, todos os dias eu estou aqui, sem ser do quadro, para falar. Até a gente ter o direito a essa vacina, a gente precisa seguir o que a Organização Mundial da Saúde diz, o que a ciência diz, distanciamento social. A CPI precisa equilibrar os trabalhos, né? O trabalho é um trabalho assodado, um trabalho extremamente atropelado, né? No meu modo de entender, eles estão patinando em círculos, andando em círculos, e não querem olhar, por exemplo, para casos escandalosos de corrupção dos bilhões de reais de verbas federais que foram destinados a estados e municípios, está muito claro. Em quase 3 meses de trabalho, a CPI da pandemia já reuniu a maior quantidade de documentos que uma investigação do Senado já conseguiu. E o número de documentos, sejam físicos ou digitais, deve crescer ainda mais com a prorrogação dos trabalhos da comissão. Mais de 1 terabyte, o equivalente a um arquivo digital com 250 mil fotos, 500 horas de vídeo ou 6,5 milhões de páginas de documentos. Esse é o volume de toda a documentação digital recebida pela CPI da pandemia desde a instalação em 27 de abril. Todos esses dados foram requisitados pelos senadores da CPI a órgãos públicos, empresas e outras instituições. É a maior quantidade de documentos que uma investigação do Senado já teve. Só para comparar, a CPI das fake news recebeu 5 gigabytes de dados, o equivalente a apenas 0,5% dos dados recolhidos pela comissão da pandemia. Em quase 3 meses de trabalho, a CPI produziu mais de 1.100 requerimentos e mais de 1.800 ofícios, entre solicitações de informação, transferências de sigilo, convocações e convites de comparecimento. Das 37 reuniões realizadas, 33 foram oitivas, 21 deliberativas e 2 audiências públicas. De toda a documentação recebida, 2.200 arquivos deixaram de ser sigilosos. São documentos dos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores, de empresas de fornecimento de oxigênio
e contratos da Fiocruz. Entre os depoentes, 14 pessoas passaram a ser investigadas e houve um pedido de prisão em flagrante, além de 3 mandados de segurança. Os números da CPI podem ser ainda maiores com a prorrogação do prazo confirmado pelo presidente do Senado. A comissão deve funcionar por mais 90 dias. Não pretendemos utilizar os 90 dias. Nós acreditamos que, a partir de agosto, mais 45 a 60 dias, nós concluiremos o trabalho. A CPI ainda tem um trabalho a cumprir, que é identificar e saber por que o Ministério da Saúde utilizou-se de tantos intermediários para aquisição de insumos que são produzidos por grandes laboratórios e que sempre foram adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde. Com a CPI da pandemia, o canal do YouTube da TV Senado tem registrado recordes de audiência. No início dos trabalhos da CPI, as transmissões online tinham no máximo 250 mil visualizações. Depois de 2 meses, esse número mais que dobrou e as sessões da CPI têm registrado quase 1 milhão de views no YouTube. A TV Senado tá on. O perfil da emissora no YouTube cresceu mais de 25% desde que a pandemia começou. Até agora foram quase 200 mil novos seguidores. A média tem sido de mais de 500 mil de views por dia, com um tempo médio de pelo menos 20 minutos assistindo ao canal. O interesse da população pelo trabalho da CPI da pandemia tem sido a porta de entrada para conhecer o YouTube da TV Senado. A emissora transmite no canal online todas as reuniões do colegiado. A CPI ter determinado a prisão de Roberto Dias. O vídeo com o maior número de visualizações da CPI foi do depoimento dos irmãos Miranda, com mais de 1.300.000 views. Em seguida vem a oitiva do ex-ministro Eduardo Pazuello, com 1.163.000 views. E o terceiro mais visto foi o dia em que Roberto Dias depôs e acabou preso, com quase 1 milhão de visualizações. Ao todo, os vídeos da CPI da pandemia já somam mais de 24 milhões de views. Os números do YouTube da TV Senado são especialmente interessantes porque eles servem de termômetro do interesse da população pelo trabalho da TV e dos senadores. O alcance vai muito além desses números do YouTube, porque a TV Senado fornece as imagens que capta para outras emissoras. Ou seja, a cobertura da CPI da Covid, feita pela Band, pela CNN, pela Globo e pela Record, utilizam as imagens que a TV Senado fornece gratuitamente. Tá passada? Entra lá no canal da TV Senado no YouTube e dá um like para acompanhar de perto o trabalho dos senadores. Siga o conselho da Mariana Capello e inscreva-se no nosso canal. E a TV Senado reapresenta nesta segunda quinzena de julho, às terças, quartas e quintas, a partir das 9 da manhã, os depoimentos mais acessados da CPI da pandemia. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O endereço é simples, é youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.